É o livro 2, né? Isso. Mas a gente não fez o livro inteiro ainda, né? Eu sei que não. Só que eu preciso pegar certinho o que cada um fez, tem que falar com os professores. Só que eu não quero repetir. Então, como o livro 2 começa um tema novo, eu achei mais interessante eu começar do 2 e ser o meu padrão já desde o 2 e depois eu retomar o livro 1. Ah, tá, entendi. Tá? Só para a gente seguir uma linha de raciocínio e não ter uma quebra. Daí eu acho mais interessante a gente fazer desse jeito. O pessoal tá gravando, tá? Então, vamos lá. Exatamente. Então, no livro 2 de vocês, sexto ano, vocês têm os povos mesopotâmicos. Quem são os povos mesopotâmicos? Tá? São todos os povos antigos que viviam ali na região do rio Eufrates, tá? E do rio Tigres. Lembrando que nas civilizações antigas, eles não tinham toda a tecnologia que nós temos hoje, então eles precisavam formar essa civilização próximo a rios. Por quê? Porque eles tinham que ter acesso à água, eles tinham que ter uma terra fértil, eles tinham que ter caça próxima e eles tinham que ter segurança por causa das outras tribos. Tá? Então, já ali na Mesopotâmia, começaram os primeiros sistemas de drenagem para quando o campo alaga. Os impérios começaram ali, seriam civilizações agrupadas sobre um mesmo governante, certo? Então, lá por volta de 3000 a.C., começou essas cidades chamadas de cidades-estado. O que são cidades-estado? Cidades-estado são aquelas que cada um tem a sua própria lei. Tá? Então, eles obedecem a um governo maior, mas cada cidade tem as suas regras. Tá? Então, para quem não sabe onde era a Mesopotâmia, está aqui o mapa. Ó. Ali no Oriente Médio, Arábia Saudita, Irã, esse trechinho rosa aqui, Rio Eufrates, Rio Tigre, era onde ficava a Mesopotâmia. Tá? Então, eles, claro, que foram ampliando esse território, mas num primeiro momento era nessa região aqui. Hoje é Arábia Saudita, Kuwait, Irã, Iraque, Síria, Jordânia, Israel, Líbano, Turquia, Armênia, Azerbaijão. Depois, lá no 9º ano, vocês vão entender um pouco mais sobre as guerras que ocorreram aqui, tá, nessa região. Mas já desde essa época, desde 3000 a.C., começaram as primeiras civilizações, os primeiros impérios a se estabelecer ali, devido a toda uma condição climática e toda uma condição ecológica de rio, caça, terra fértil, facilitou esse povo ficar por aqui. Então, os primeiros mesopotâmios foram os sumérios. Aí eles tiveram grandes cidades como Kish, Lagash, Uruk e Erido, que fica mais ou menos ali onde é o Iraque. Então, a primeira dessas cidades-estados, que era Uruk, ela era um modelo para outras cidades. Aí ele conseguiu formar toda uma estrutura. Ele tinha 76 aldeias próximas, como se fossem bairros ao redor da capital. Então, a cidade era maior do que 4 km² e abrigava quase 50 mil pessoas. Para vocês terem uma ideia, 50 mil pessoas na época era muita gente, tá? Porque pensem que, primeiro, não existiam prédios. Tá? Os prédios começaram a aparecer melhor lá na Roma, naquela época ali, um pouco antes de Cristo. Então, quer dizer, eles moravam em casas e eles tinham um espaço para plantar. Então, 50 mil pessoas era bastante gente. A escrita suméria, os sumérios vieram com as primeiras escritas, eram escritas cuneiforme. Tá? Eles, através de cunhas, que é um instrumento de metal que eles fazem buracos em placas, seja de madeira, seja de argila. Vocês fizeram algo parecido, né, Luana? Eu fiz
naquele trabalho eu fiz com faca, mas eu desenhei uma. Isso, exatamente. Então, o que vocês fizeram com a faca ali que cavaram na argila, eles faziam com a cunha. A cunha hoje, os marceneiros ainda utilizam um pouco para fazer, para cavar na madeira. Ele é tipo uma meia-luazinha afiada e eles vão cavando a madeira. Assim eles escreviam. Martelo, né? Eu não conheço por esse nome. Isso. O formão ele usa o martelo e usa mais reto, né? O formão é retinho. A cunha eles usam mais manualmente mesmo, que é para trabalhos mais delicados. Certo? Então, ali começou a escrita. Tá? São os primeiros registros que tem. E eram gravados em argila. Ô, professor, Oi. o cara, ele é cavaleiro. Aqui ele fica andando de cavalo o dia inteiro. Ah, é? Aham. Eu, hein? Eu queria andar, eu gosto de andar de cavalo, só não sei direito. Eu sou assim também, professor. Ah, eu amo. Princesa. Tá, então, dando continuidade. Ali naquela região ali que nós estamos falando, da Mesopotâmia, passavam muitos povos nômades. O que são povos nômades mesmo? Sexto ano. O que é um povo nômade? Povo? Quê? Povo? Povo nômade. Não, é sexto? Sexto. Vamos, gente, meu Deus. Quem que falou? O que são povos nômades? São povos antigos? Não. Eu nem sei o que é, mas só sei que Não. não tem nada a ver com isso. Eu sei nome de outro, eu não sabia. Tu não sabe, Nicola? Não é. Mas eu não lembro. Você vai falou, eu vi um monte. Eu ia falar se eu estivesse perto de Ô, Nicolas, sabe? Eu só vi esse nome. Oi, velho, o que você tá fazendo no celular? Isaac, não avacalha. Não faça eu pedir para o Bruno subir aí e vocês todos perderem o acesso ao celular. Ó, eu tô aqui, professora. Você tá de prova, não precisa nada. Pega o material, então. Pô, é espelhado. Só um minutinho, eu vou pedir para o Bruno pegar o material, o celular do Isaac. Oxi, como por aí. São pessoas que ficam migrando de lugar porque eles ficam em lugar. Aí, Muito professora, bem, muito bem, Kevin. Parabéns. Isso mesmo. Então, um povo nômade, ele é um povo que ele fica andando, ele faz o quê? Eu estou aqui onde eu estou, começo a consumir tudo que tem aqui. Acabou, eu saio e vou para outro lugar. Tá? Então, E quem é fixo é o quê, professor? daí ele é da própria civilização, daí são comunidades, né? Foi nativo. Não, o nativo é o que já estava lá, né? Ah, então os índios daqui do Brasil são nativos? Os índios daqui eram os nativos. Os índios americanos, as tribos indígenas americanas, eram nativas de lá. O povo aborígene na Austrália são os nativos da Austrália. Fala-se muito em nativo no surf, né, Pedro? E os portugueses que... também tem. E os portugueses que vieram do Brasil e ficaram aqui, eles são o quê? Não, eles não são nativos, eles são de fora. Mas São aí, imigrantes. eles vieram daqui, por exemplo, a minha avó, ela veio da Alemanha e veio pra cá, e agora ela vive aqui até hoje. Sim, não, mas aí agora ela não é nativa. Nativa é quem morava aqui. Aqui poucos são nativos, tá? Nativo mesmo, se tu parar para analisar, nativo mesmo são os índios. Deu? Professor, Pedro, Pedro, tá ouvindo? O que são os nativos no surf? nativo do surf é uma pessoa que... Posso falar? Não, Pedro não fala. Eu Pedro é surfista. Uma pessoa que... Eu sei. Tipo, como que é a palavra? Ela falar? Não, posso falar?
Posso falar, professor? Fala. Ah, nativo do surf é uma pessoa que, tipo, só surfa naquele lugar. Que meu pai É o fala local, né? que comanda o pico, que escolhe a onda, ele que escolhe a onda. Esses normalmente são os locais, esses nativos. São as pessoas de Barra Velha que só surfam em Barra Velha e se sentem os donos do mar. Vem alguém de fora e eles querem dar uma de machão. Professor, quem nasceu aqui em Barra Velha? Tipo, sei lá, Barra Velhense? Meu Não, pai. se tu nasceu em Barra Velha, tu é nativo de Barra Velha. Mas ninguém nasceu. Eu sou nativo, então ninguém aqui é nativo de Barra Velha. Então, eu não sou nativo, eu sou estrangeiro, eu sou de fora. Tanto aqui em Joinville, quanto aí em Barra Velha. Por quê? Porque eu não nasci aí, certo? Então, agora vamos voltar ao nosso conteúdo de história, tá? Então, só para conhecer bem, nativo, povos nômades, tá? Isso daí tem que ser muito claro para a gente, tá? Os portugueses, quando vieram, os espanhóis, quando vieram para as Américas, eles eram estrangeiros, eles eram conquistadores, mas estrangeiros. Os nativos são daqui, tá ok? Então, Mesopotâmia, região, muitos povos nômades, só porque eles começaram a achar um local que eles podiam plantar, começaram a ver que tinha uma sociedade mais organizada, um ensinava o outro, eles começaram a analisar que eu não precisava consumir tudo que tinha aqui para ir para lá. Eu posso consumir e produzir as coisas aqui. Então, começou a ter vantagens e eles começaram as primeiras civilizações. Tá? Então, os sumérios, nós vimos que foi a primeira civilização mesopotâmica. Né? Tiveram outras, tá? Depois a gente vai ver as outras. Tiveram os tais de babilônios, que você já deve ter ouvido falar. Tá? Então, a Babilônia também foi uma civilização mesopotâmica. Mas a gente vai chegar lá. Ô, professor, os números que eu fiz com a Júlia, que eles eram feitos com a cunha, foram os números babilônicos. Eu tenho cunha em casa. Ah, é? Isso. Coisa boa. Então tá. Então, voltando aqui. Então, os sumérios começaram com a escrita, que depois eles já acharam algumas cartas. Pensem, pessoal, pense o seguinte, tá? Quando eles dizem ali, ó, na página 7, aqui, ó, nesse parágrafo aqui, que com o passar do tempo foi aprimorada e passou a ser usada também na elaboração de contratos, declarações reais, cartas e poemas, continua sendo em placas de argila, tá? Então, pensem que nós não estamos ainda falando no papel, no papiro, isso aí veio lá da China. Tá? Aqui nós ainda estamos falando em placas de argila. Não estava escrito mesmo. Professor, esses povos ainda existem hoje em dia? Não, na real existem os descendentes deles, né? Que a gente mostrou aqui, por exemplo, na página anterior, ali onde é a região do Iraque, essa parte aqui, ó, Irã, Arábia Saudita, lá nos Emirados Árabes. Tá? Então, essa região aqui, Líbano, Israel, Jordânia, Síria, ali eram a Mesopotâmia. Aqui, ó, Rio Eufrates e Rio Tigre. Tá? Existem esses descendentes e aquela região ali dos muçulmanos, por ali. Mas adiante a gente vê a respeito. Depois vieram o Império Acádio. Tá? Quem gosta de cinema tem o Escorpião Rei, que é feito pelo Dwayne Johnson, que é o The Rock. Ele é um acadiano, que é um povo guerreiro. Tá? E é dessa região aqui, da mesma região da Mesopotâmia. Tá? O que acontecia muito nessa época? Eu tenho um império, começo a conquistar, e para o meu império cair, só se alguém me conquistar. Tá? Então é isso que aconteceu. Estavam lá os sumérios, os acádios foram crescendo e começaram, ó, as cidades-estados sumerianas entraram em declínio. Por quê? Porque ou tinha muita gente, ou a distribuição da renda era mal feita, ou a distribuição do alimento era mal feito.
Porque pense que império tem alguém que manda lá em cima e começa a ir para baixo, até chegar no povão que não tem direito a nada. Né? Então, isso começa a gerar algumas revoltas. E no momento que tu vem com uma ideia que vai mudar isso, tu às vezes acaba conseguindo derrubar o império. Claro que não é o povo que derruba esse império nessa época. É o que eu chego em Barra Velha e começo a falar com vocês que o governo de vocês não é bom, que eu vou ajudar vocês a destronar esse governo, e vocês acreditam que eu sou uma pessoa boa e depois eu viro um imperador igual que era o imperador de vocês. Tá? Então, a lógica é mais ou menos essa, tá? Meu Deus, Kevin, ele pegou assim. Tá? Então, os acadianos, o que eles fizeram? Eles tinham muitos estudos matemáticos, astronômicos, e eles que começaram com um calendário de 12 meses, e cada mês tem 7 semanas, tem 4 semanas, são 30 dias. Cada semana tem 7 dias, e assim foi indo. Então, oi? Cada dia tem 24 horas. Não, é 48. Cada hora tem 60 minutos. Isso tem a ver dos 60 minutos, tá? Já vamos chegar lá. Dos graus. Porque o sistema numérico deles... O professor sempre acha que uma coisa para envolver matemática também, professor. Professor. Sim, né? Olha só, a estrutura eram o quê? Primeiro sacerdotes, tá? Porque eles eram politeístas, né? Eles acreditavam em vários deuses. Então, o sacerdote era o cara que mandava. Depois, os aristocráticos, seria a classe meio que política de lá. Depois, os militares, comerciantes, artesãos, camponeses e, por último, os escravos. Tá? Então, isso seria a estrutura social da Mesopotâmia. Voltando aqui no Império Acádio, tá? Uma das principais contribuições foram o calendário lunar. Eles eram apaixonados pelo céu. Então, eles acreditavam na disputa entre o Sol e a Lua, semelhante também ao que os astecas acreditavam aqui nas Américas, mas que depois a gente vai ver com o 7º ano. Tá? Então, quando morreu o imperador deles, Sargão I, já começou a cair a civilização. Por quê? Porque novos povos começaram a atacar. Existe muito isso, tá? Um respeito por um imperador. No momento que esse imperador cai, eles acham que os descendentes serão fracos e eles querem tomar o poder à força. Aconteceu bastante na história essa ideia. Se eu demonstrar fraqueza, vem outro e toma o meu lugar. Tá? E daí vem o que mais fez sucesso, Babilônia. A Babilônia era, e uma grande contribuição do Império Babilônico foi o Código de Hammurabi. O que é o Código de Hammurabi? Alguém lembra? Não. Alguém já ouviu falar olho por olho, dente por dente? Eu já. Então, esse Código de Hammurabi foi a primeira lei escrita da história. Tá? E essa lei foi de 1700. Eu sei, eu li agora. Tá? E ele dizia o quê? Uma das coisas... Ali relatava tudo, tá? Era como se fossem todas as nossas leis de hoje. No Brasil também. Não. Isso da Babilônia, tá? Estamos falando Babilônia. Entendi. A primeira que teve. Oi. Código de Hammurabi é um julgamento? Não, ele é uma lei. É como se fosse a Constituição. Registrado em Então ali, ó, ele falava quais eram as regras para a vida em família, das relações de trabalho, das trocas comerciais, quais são as consequências para os crimes de roubo. Então, se eu roubasse lá na feira, a minha pena era cortar as minhas mãos. Assim, Sério? Isso era o Código de Hammurabi. Ou se alguém roubasse, mas era criança também, essas coisas assim? Não podia roubar. Se fosse pego, perdia a mão.
bom ladrão tem que ser. Se eu, engenheiro, construísse a tua casa, Luana. Tá? Pessoal, presta atenção. Essa foi uma coisa que eu pesquisei que achei bem interessante. Que sabe-se muito dos crimes de roubo, mas não se sabe dos outros crimes. Eu posso falar? Só um minutinho. Se eu construísse a tua casa e a tua casa caísse, eu era morto, porque eu estava exercendo uma profissão que eu não tinha o conhecimento para exercer. Sabe? Então, assim, ó, era tudo muito pesado. Muita coisa era morrer. Tinha um que era arrancar os olhos, outro era arrancar a orelha. Tinha várias. Conforme o teu crime, tinha uma pena. Por isso que é olho por olho, dente por dente. Tu vai sentir na pele o que tu fez pro próximo. Quem queria falar? O Kevin? O Nicolas, aí online. Fala, Nicolas. Esse ditado de que se você construir a casa, se você construísse a casa e a casa caísse, que a criança estava lá dentro e a casa caía na criança, a criança do cara que construiu tinha que morrer. Ó, viu? Eu tinha lido algumas coisas assim. Essa da criança eu não tinha lido ainda. Muito boa participação, Nicolas. Obrigado. Pessoal, então assim vocês têm uma ideia do que era esse código, tá? Pessoal, tá... Enquanto vocês ficam no CS, eu passo no banheiro. Rapidinho. Rapidinho. Pessoal, depois veio o Império Assírio, tá? O Império Assírio veio para conquistar. Eles tinham uma grande potência militar. Lembrando aqui na Babilônia, nós tínhamos também o Nabucodonosor, né? Depois a gente vai falar a respeito dele. Então, o Império Assírio era uma grande potência militar, tá? Eles tinham... Como eles cresceram com batalhas, eles cada vez mais se fortaleciam na forma dos exércitos. Oi? O Kelvin não queria comprar moto. Kelvin. Kelvin. Qual é o nome dele? Tá, professor, continua a explicação. Já foi, acabou. É Calvin. Então, assim, ó, os assírios... Pessoal, só um minuto. Aqui, ó. Aqui nós temos o Golfo Pérsico, tá? A civilização suméria é essa daqui em um laranjinha, sei lá o que é isso aqui. A Assíria, essa parte verde aqui. Então era o Império Babilônico e o amarelo era o Império Acádio. Tá? Eles conviveram, só que eles foram subindo e descendo, um conquistando o outro. E daí veio o povo caldeu, que foi um dos povos ali da região, que foram conquistando e recriaram o Império Babilônico. Então, a Assíria, os assírios não dominavam mais a Babilônia. Eles conseguiram liberar a Babilônia. Tá? E os caldeus tomaram conta. Então, o Império Caldeu também é um novo Império Babilônico. Por quê? Porque ele liberou a Babilônia dos acádios. Tá? Então, Nabucodonosor II foi um rei importante desse período. Tá? Então, ele reconstruiu a Babilônia, ele embelezou a Babilônia, ele transformou a Babilônia no que se ouve hoje nos jardins suspensos da Babilônia. Eles tinham essa ideia do cultivo na parte de cima, na decoração das construções com plantas. Se alguém fizesse um bolo assim, né, professor? Se alguém fizesse um bolo assim pra mim, Com certeza o vídeo. eu não faz o bolo é tudo e só né? Pessoal, então, Só fica bonito, mas dentro só só que, como tudo, os babilônios também foram derrotados. E depois vieram o Império Persa.
Então, quando vocês veem hoje os conflitos, se vocês assistem jornal, que tem os conflitos ali no Oriente Médio, semitas, xiitas, tudo isso já é desde aquela época, tá? São povos daquela região que se sentem donos da região por serem os primeiros povos, tá? E eles continuam discutindo a posse daquela região. Fica quieto, por isso que se chama xiita. Oi? Eu entendi xiitas com xia. Ô, professor, Oi? aquele dali, aquela coisa ali que passou, tem gente, eu acho que teve gente que fez um gol, mas que quando vai comer não tem chantilly e morango. Aqui? Isso daí. Aqui é o Jardim Suspenso da Babilônia. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Você podia mandar o sexto ano fazer uma maquete sobre isso, né, professor? O sétimo já tem maquete para fazer. O 7º tem... A gente vai falar sobre os astecas, que também tinham pirâmides, né? Que também podem ter maquetes. Luana, te pega na saída. Pessoal, voltando aqui. Olha só. Como é que era a economia deles? Tá? Eles eram agricultores. Tá? Então, eles produziam e vendiam os produtos que eles produziam. Por isso que eles buscavam regiões próximas de rios, onde a terra era fértil. Por quê? Porque não era só para eles, já existia o comércio. Essa região ali, até hoje ela é importante, porque ela tem uma rota marítima por ali. Então, depois, com o tempo, o que aconteceu? Eles começaram a ter outras... a obter os produtos deles, lembrando que por muito tempo a economia era na base do escambo, né? O que é o escambo? Pessoal, escambo. Escambo. O que é? Escame é aquele Escambo. É uma escultura? É um morro de iniciais. Não, pessoal, então assim, ó, escambo, troca de mercadorias. Eu forneço trigo para vocês, E eu te dou vocês em troca me dão artefatos de madeira, vocês me dão coisas que eu preciso, peças de metal. Professor, me dá uma paradinha pra você. É um mineral. Então aqui, ó, a origem dos produtos. Pessoal, agora aqui, ó, olha só como era naquela região. Nós estamos falando Mesopotâmia, essa parte aqui central, certo? Eles eram agricultores, mas olha a quantidade de coisa que eles tinham. Que eles importavam. O que é o importar? É trazer de fora. Como que eles faziam isso? Não muito diferente do que nós hoje fazemos no Brasil. A gente manda matéria-prima para fora, ou seja, mandamos trigo, aço, minério, soja e petróleo e compramos o produto acabado, ou seja, pagamos muito mais caro. Tá? Então, assim era lá. Vai sair no prejuízo, daí não sai? Sim, mas só que são as regras da economia. Nós não, por muito tempo, nós não desenvolvemos a nossa economia de maneira a produzir tudo. A gente foi muito agricultor, porque tinha grandes campos. E daí hoje a gente sente falta disso. Estamos mudando bastante, mas ainda estamos... Por isso nós não somos países desenvolvidos, nós somos países em desenvolvimento. Por quê, professor? Por causa que a gente depende de muito produto de fora. Mas isso a gente vê outra hora. Agora vamos pensar nos mesopotâmicos. Tá? Foi só um comparativo que eu quis fazer. Só que aqui, na Mesopotâmia, nós estamos falando de 2.000, 3.000 anos antes de Cristo. Ou seja,
5.000 anos atrás. Né? Nem existe mais a Mesopotâmia. Existem os países que ficaram, as sociedades que ficaram no lugar. Então, olha só. Ele importava cobre, estanho, prata, ouro, lápis lazuli, que é uma pedra, né? Formalina, turquesa, granito, madeira, tudo eles importavam daqui, ó. Olha o Império Persa aqui, que depois derruba o Império Babilônico. O Império Persa era um império muito grande. Vocês já viram os 300 de Esparta? Sim! Não. É um filme. Ah, eu não sei a censura dele se é para vocês, tá? Não é, mas é legal. É um filme que fala um pouco, né, quando entrar lá na parte grega da história, vai fazer mais sentido. Eu vou assistir um filme com menor de 14. Eu também nunca vi, eu mesmo. Pessoal, voltando. Olha só, como que era composta a sociedade? A gente falou ainda há pouco, tá? A sociedade mesopotâmica, nós tínhamos escravos e pessoas livres. Dentro das pessoas, os escravos... Como era escolhido, ô professor? Oi. Como era escolhido os escravos e as pessoas livres pelos seus bens? Não, os escravos normalmente eram prisioneiros de guerra. Tá? Ou se não, se vendia. Por exemplo, pessoal, só espera. A minha família está passando necessidade. Tá? Eu tenho esposa, 422 filhos. Nossa! Aí foi só uma piada. Tá? E daí eu posso me escravizar para dar um bem-estar para minha família. Mas aí eu passo a ser escravo mesmo. Tá? Não tenho direito. Eu não sou um trabalhador daquela outra família. Não, eu sou um escravo. Tá? Ou eu posso vender um filho meu para outra família e ser escravo dela. Meu Deus. Quem faz isso? Na época era comum, tá? Ô, professor, e aquelas cidades que tipo, nunca conquistaram outras cidades e não tem escravos, aí elas não têm escravos? Era da cultura deles ter escravos, tá? Naquela época existiam muitos povos guerreiros. Eles eram muito guerreiros, entendeu? Eles eram... Pode não ter escravo, tá, Elô? É Elô, né, que falou? É. Eles podiam, não era uma regra, tá? Mas quando a gente está falando de uma sociedade, nós não estamos falando de uma família. Estamos falando de uma sociedade. É algo maior. Né? Então, sim, existiam famílias que não tinham escravo? Com certeza deveriam existir. Até porque tu ter um escravo, tu tens que ter um certo custo, né? Entendi. Existem famílias que tinham vários. Acho. Então, e depois, a maioria eram pessoas livres, tá? Tá. Mas tinham os escravos, sim. E dentro dessas pessoas livres, tinham aquelas classificações que eu tinha passado para vocês. Em média, quantos filhos eles tinham? Ah, não sei. Não sei te dizer. Não existia... Era bastante. Na época era muito comum isso. Então, assim, ó. Oi. Que o imperador, eu acho que ele era sírio, o imperador sírio, ele tinha mais de 1.000 filhos. 1000! Ah, verdade. Oh, meu Deus! É que assim, ó. Existem culturas. Pessoal, só um minutinho. Cauã, segura um pouquinho. Porque assim, ó, existem culturas, tá? E daí a gente entra novamente em culturas que a gente não pode questionar, porque a gente não vive aquilo lá, tá? Mas existem culturas que não são monogâmicas, que o homem não tem uma única mulher, que a mulher não tem um único homem. Tá? Existem culturas que exercem a poligamia, tá? Então, vai pegar lá no Oriente Médio, essa região aqui, existia muito isso. É histórico isso, tá? Mas é da cultura deles. Tá? Eu sou contra. Eu, particularmente, tá? Nós entramos na parte pessoal, então... Então, voltando lá... Tá, então,
a vida no campo dessa sociedade, eles tinham muito campo para produzir para a estrutura do Estado. Tá? Então, existiam aldeias com grandes campos que aquele camponês, tá aí o nome camponês, tá? Cuidava e fornecia para a capital, para a cidade principal. Na cidade mesopotâmica, tu tinha lá um palácio real. Ali dentro, não era só o imperador, mas vários profissionais trabalhavam ali. Tá? Daí depois tinham os templos, que eram as nossas igrejas, os nossos templos de oração. Tá? Só porque, claro, estamos falando de uma cultura politeísta. Normalmente, cada templo era de um Deus. Tá? Nós somos monoteístas, nós temos apenas um Deus. Nós não sei, eu sou. Eu não sei todos aí, mas acredito que sim. Tá? E eles não, eles já trabalhavam de maneira... a crença deles era diferente da nossa. Tá? E daí dentro... Oi? Nada, não, deixa. Tá. Depois tinha os bairros onde morava o pessoal, onde o povo morava. Daí começaram as trocas de mercadorias, onde começou a ter a figura do comerciante, então começou a ter a figura de banqueiros, começou a Cartinha pro outro ali, ó. Por causa que eu Não tem essa de eu. Eu mesmo tava assistindo uma cartinha. Não é Tá, pessoal. cartinha, tá passando bilhete aí pela sala. Deixa eu gravar um vídeo aqui. E quem tá com o celular para estar gravando o vídeo? Não. Eu falei de brincadeira? O pai. Então guarda na mochila, Caio. Não tá mexendo no celular. Ele tá prestando atenção. Ele só tava brincando. É verdade, ele tá Pessoal, então, assim, ó. Tá, presta atenção. Aqui nessa época, o rei de Uruk, lembrando que Uruk foi a primeira cidade babilônica, lá em 3000, lá naquele... no nosso primeiro povoado, que eram os sumérios, né? Ele contava a ideia de que ele foi atrás da imortalidade. Então existem que ele fez uns trabalhos, daí um deus uniu ele. Tem um resuminho da história, tá? Fica a critério de vocês. Eu dei uma lidinha assim bem interessante, li o resumo, claro. E daí veio como que era a religião desse povo. Tá? Então eles eram politeístas, como eu já tinha falado. Tá? Eles tinham um deus que era o An ou Anum, que era o pai dos deuses. Oi. Fica na janela. Meu Deus, cara. Já era para ter aberto. Mas não o escuro, tá? Então, assim, ó, pessoal, na cultura dos mesopotâmicos, tá? Os deuses não tinham a mesma coisa da nossa ideia de Deus. Tá? Na cultura deles, os deuses desciam para a terra, tinham contato com os humanos, eles casavam, eles tinham filhos, eles tinham sentimentos. Tá? Eles não eram simplesmente deuses de olhar tudo por cima. Eles eram deuses semelhantes a humanos, só que eles tinham os poderes dos deuses. Eu já vi um filme sobre isso. Deus do Egito. Tá? Daí nós temos, no Egito nós temos isso, na Roma nós temos isso, na Grécia nós temos isso. Tá? Então existe... E eles tinham já na época a matemática, tá? A astronomia, a escrita, as escolas. Tá? Então, isso daqui é um templo mesopotâmico. Eles construíram isso há muitos anos atrás.
E daí, com isso, sexto ano, vocês têm página 14, 15. 14 e 15 para responder. Tá ok? Meia horinha é tempo suficiente para vocês responderem. Agora o sétimo, eu quero que pegue a pessoa. Oi? Falta meia hora para acabar a aula? Sim. Isso. Meia hora para eles acabar. Pessoal, sétimo ano, agora com vocês. Nossa. Tá? Sexto ano, agora eu não quero mais vocês conversando. Vocês têm o que fazer. Pode se concentrar na apostila. Se não achar a resposta, procura no texto anterior, dá uma lida, que vocês vão achar a resposta que está ali. Tá? Então, por favor, façam a parte de vocês. Ô, professor, você não vai ficar espelhando no sexto, né? Não, já estou passando do sétimo. O Pedro não trouxe o celular nem a apostila. Ele não tem apostila. Legal. Então, Pedro, sentadinho. E depois vai ter que fazer esses exercícios, tá? Então, aqui, pessoal. Tá aparecendo para vocês aí a apostila 2 do Azteca? Tá, apostila 2, Não. Sério, Azteca, não está projetado aí na tela? Você não pode na onda A de pessoa. sociedade... Tá no sexto ainda, na página 11. Eu acho que a tela travou, professor. Acho que você travou. O professor travou. Eu acho que nós vamos ter que desligar a chamada só voltar Ah, não, voltou. E agora? Fechou? Sim, agora sim. Beleza. Império Azteca. Tá, pessoal, o que é... Pessoal, vocês sabem o que é o Azteca? Quem foram os Aztecas? Não. Lembram daquela... Já deve ter ouvido falar de uma população muito desenvolvida, meio indígena da América Central? Não. Azteca, Maia e Incas. Olha na tela de vocês. Tem isso daqui, certo? Isso daí é lá no México, tá? Sério? Claro, que não desse jeito, né? Isso daí nós estamos falando... Pessoal, assim, ó. Isso daqui é século XV, tá? É pintura isso aí ou é... Isso daqui é uma pintura, mas que retrata como o povo azteca era desenvolvido. Pontinha de vaca. Tá? Então, as pirâmides do Egito, legal, mas nós aqui nas Américas também tínhamos pirâmides. Tem ainda, tem várias pirâmides. Sim, tem lá no meio, né? Que nem é do... Tanto que tem um passeio, turismo que faz para essa região. Como se faz turismo para o Egito, se faz aqui para a América Central também. Ali, México, sul do México ali, tá? Então, eles eram um povo, tá? Um povo que também foi nômade, e eles estavam procurando que o chefe deles, o chefe da tribo, teve uma visão que eles deveriam buscar, que o futuro deles era num lugar onde tivesse uma águia num cacto com uma cobra no bico. Essa era a visão deles. E eles começaram a peregrinação deles. Então, eles estavam mais ao norte do México, do que hoje é o México, né? Que na época não era México. Aliás, o nome é México porque esse povo eram os mexicas. Então, onde eles ficaram virou o México porque eles eram os mexicas, né? Que depois viraram que agora na nossa cultura são os astecas. Então, esse sacerdote teve a visão e ali tinha que ser construído um templo e ali seria o local de expansão deles. Tá? Então, isso é a ideia, a lenda asteca, claro, né? Teve um deus que prometeu
mandar eles para lá. Aí eles formaram a cidade, que daí, nesse meio tempo, existiam muitas guerras dessas tribos indígenas. Tá? Então, lembrando que muitas dessas tribos eram canibais, tá? E o jeito de eles selarem a paz era através de casamentos. Sério? Eles selavam a paz assim. Então, tu era um povo, e o povo era guerreiro, o povo do outro era guerreiro. Daí, para encerrar, então, vamos fazer a junção das famílias e vamos tentar viver em paz. Aí casavam os filhos, mas logo já não dava certo e assim foi indo. Então, o que eles precisavam? Que nem os mesopotâmicos, os astecas também precisavam de um local com terra fértil, com água, com condições de formar uma sociedade, então um espaço que tivesse caça. Só que eles tinham uma coisa a mais. Eles precisavam que tivesse um cacto com a águia com uma cobra na boca. E essa era a visão que passaram para eles. Então, como a religião é muito forte, as crenças são muito fortes, eles acreditavam que era isso que ia dar de solução para eles, certo? Então, o que eles fizeram? Começaram até que eles tiveram... Pessoal, novamente, isso é lenda, a lenda pode ou não ser verdade, tá? E daí eles disseram que acharam esse cacto, com essa águia, com essa serpente na boca. E daí eles sabiam que ali era o lugar deles. E ali foi essa cidade, Tenochtitlan. Lenda. Tá? Que eles construíram e chegaram neste tamanho. Mas isso é Eles verdade. acreditavam... não, a cidade houve, tá? Essa parte do cacto, da serpente na boca, da águia, essas coisas, é que não se sabe se é. Sabe-se que eles construíram e sim, eles tinham uma estrutura, depois descobriram, quando os espanhóis chegaram, eles se encantaram com tudo que eles encontraram aí, tá? Mas a gente vai chegar lá nos espanhóis ainda, vamos primeiro pensar nisso. Para vocês terem uma ideia, nessa cidade aqui tinham 300 mil habitantes. Eles estimam, né? E o império todo, 25 milhões de pessoas. É muita gente, é uma área muito grande, tá? Para aquela época, nós estamos falando do século XVI. Então, assim, ó, é muita gente. Então, aqui nós temos ó, o atual México, né? Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, as Antilhas. Isso daqui era o Império Azteca. Esse pedacinho aqui e esse pedaço aqui. Tenochtitlan. Espelhando a página 6. Oi, ainda está espelhando a 6? Sim. Então tá, vou fechar e vou abrir de novo. Tá certo agora? Agora deu. Então, o Império Azteca, em 1519, ele tinha toda essa extensão. Tá? Lembrando que nós temos várias outras tribos indígenas no continente americano, tá? Nós vamos ver algumas, tanto na América do Norte, quanto na América do Sul, quanto na América Central. Tá? Então, não vamos pensar que existiam só eles. Eles estavam ali. Mas olha a extensão de terra que eles conseguiram conquistar. E não pense, nós estamos falando índios. Claro que ter aquela noção de que índio é aquele carinha que anda pelado, que mora numa oca com toda de palha, aqueles chocalhos, isso e aquilo. Não é só isso. Nós temos os guerreiros. Olha o que foi o desenvolvimento do Império Azteca. Olha as construções deles. Aquilo ali eram pedras vulcânicas que eles botavam em cima. Eles adornavam muita coisa com ouro, com prata. A gente vai ver adiante isso também, tá? Eles tinham... Eles eram muito inteligentes. Eles eram muito desenvolvidos para a época. Tá? Eles criavam diques, barragens para armazenamento da água. Tá? A agricultura deles
era bem desenvolvida para evitar alagamentos na terra da colheita, onde eles plantavam. Eles faziam as chinampas. Chinampas, elas eram... Aqui tem, ó. Aqui passa água, eles faziam um tipo de ilha. Oi? Você ainda está esperando em cima da página... Então eu quero que vocês olhem aí na apostila de vocês. Ali embaixo tem uma ilustração de gente trabalhando como se fosse numa colheita, como se fosse num campo. Tá? Aqui é o Cauã do Sexto. Eu mandei as atividades. Não, Cauã, depois a gente vê, tá? Terminou, fechou, depois a gente vê. Então aqui. Falando de matemática. Não, mas aí agora é história. Matemática é outra hora, tá? A gente tem que focar e eu tenho que terminar isso para eles agora. Vocês têm que fazer o exercício de história. Tá? Daí quando terminar, dá uma lidinha na apostila, tá tudo bem. 7º ano? Então aqui, ali embaixo da página 7, na última ilustração, tá? Ele está mostrando o que eram os chinampas. Eles construíam pedaços, ilhas artificiais para o plantio. Tá? Então, olha só, eles faziam com terra, com lodo, inclusive, aqui, ó, o principal material da construção nas casas, que eles também construíam as casas, faziam era o adobe, uma mistura de argila, lodo e palha. Inclusive, algumas construtoras no México hoje estão reutilizando isso por causa dos terremotos e tudo mais que eles têm. Essa mistura garantia isolamento térmico e acústico. O que é o isolamento térmico? Pessoal, o que é um isolamento térmico? É um negócio que não deixa entrar, não deixa esquentar nem gelar muito lugar. Isso, perfeito. Quando tu tens um bom isolamento térmico, a troca de calor não é tão grande, tá? Quando o nosso isolamento térmico é ruim, aquece quando tem sol e resfria quando tem frio. E acústico é que não deixa passar som. Então, eles já nessa época eles já tinham isso também. Meu pai, o quartinho de música dele é todo coberto com acústico. Isso, perfeito. Isso aí é bom. Teu pai é músico? Sim. É? Que legal. Não sabia. O que ele toca? Guitarra. Um dia eu aprendo ainda. Mas vamos lá, voltando. Pessoal, lá na página 9, que não deve ter passado para vocês. Não. Tá? Nós temos a estrutura da sociedade asteca. Tinha uma certa divisão hierárquica. O que é hierarquia? Um manda, o outro obedece, um manda, o outro obedece. Existe de cima para baixo, existe uma ordem de quem obedece. Certo? É semelhante aí na escola, existe também uma hierarquia. Tem a diretora, depois... Nós não temos coordenadores, né? Então, professor e secretaria, ali junto. E, por último, vocês. Exatamente. Então, vocês têm que obedecer aos professores. Mas os professores não mandam em tudo. Os professores obedecem à diretora. Tá? Então, na sociedade asteca, vocês têm ali na página, que eu esqueci, 8, existia isso também. Na real, em toda sociedade organizada, existe isso, né? Então, vocês tinham ali o xamã, que era o chefe supremo, que é o Tlacatecutli, que era esse carinha aqui que tem o bico ali embaixo. Tá? Ele era o chefe supremo, ele era o imperador, ele era o rei, ele que mandava. Tá? Tinha o Tequihua, que era o chefe militar, que seria o general, o comandante, que treinava os jovens para a guerra. Lembrando que nessa região, lembrando que os povos antigos, por cultura, eram povos guerreiros. Tá? Eles tinham que conseguir defender.
Claro que dentro da sociedade poderiam ter pequenos grupos que não eram guerreiros. Mas para responder pela sociedade toda, sim, é que nem nós. Nós não somos guerreiros, mas nós temos a polícia militar, nós temos o exército, nós temos a aeronáutica, a marinha, guarda municipal para manter a ordem. Eles treinam para guerrear. Isso. Oi? Quem falou? Desculpe. Eu. O exército. Eu quem? O exército e a marinha. Exército, marinha e aeronáutica são forças armadas da federação, do país. A polícia aqui em Barra Velha nem faz nada. Eu nunca vi fazer uma blitz aqui em Barra Velha. Só no centro. Nossa, Davi, Faz sim. que coisa mais fácil aqui. Faz. Mas sim. Ah, eles fazem a parte deles. A melhor polícia é aquela que não é vista, tá, Pedro? Eles estão fazendo tudo e ninguém tá vendo o que eles fazem. A melhor polícia que tem de cidade é lá em Jaraguá, cara. Eles param gente de bike, a pé, de qualquer jeito. Não, em Balneário é pior. Eles... Tá, pessoal, deu, passou a polícia. Estamos ainda lá na sociedade asteca. Nem arma de fogo, nem blitz precisava ser feito, tá? Então, daí tínhamos o Tequirua, que era o chefe militar. Tinha o Calpiche, que era o sistema tributário. O que são os tributos? É imposto. O imposto, exatamente. É o que mantém o governo em pé. Então, se a gente não pagasse imposto, os nossos governantes não tinham de onde tirar dinheiro para organizar a cidade. Se eles organizam ou não, são outros 500, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe agora, até porque nós estamos falando da sociedade asteca. Tá? Então, o Calpiche... Oi? Também cada um tem sua opinião sobre isso. Exatamente. O Calpiche, ele era o funcionário que cuidava disso. Tá? Então, toda a parte tributária, quem que tem que pagar o quê, para quem e gastar com o quê, era o Calpiche. Depois, no plano inferior, o que é o plano inferior? Esses eram os caras que mandavam. Agora são os caras que obedecem. Tá? Então, ali também tem a representação na imagem, mas nós temos os Tlacotli, que era prisioneiro de guerra, ou aí uma coisa interessante da cultura asteca, o endividado que trabalhava para pagar as dívidas. Tá? Então eu devo um dinheiro para o Hermes, vamos botar. Professor. Oi? Oi? Eu. Tem a ver com a história? Oi? Tem a ver com o que a gente está falando? É por causa que eu vi na página ali que passaram e lá no Japão não. Mano, mas cadê Quem você? está falando? É o Pedro. Pedro, 7º ano, tá? Tu não tá com material, então espera um pouquinho, te foca aí, tá? Mas é que senão eu não consigo dar conta do conteúdo. Beleza? Tá, vai. Finge que... Logo o teu material vai chegar, tu não vai mais ter esse problema, não te preocupe. Tá. Então aqui. Então, o indivíduo endividado, então eu devo lá para o Hermes, não tenho condições de pagar. Daí o Hermes estabelece, então, que eu vou ter que trabalhar 5 dias na casa dele, junto com os escravos dele, sem questionar, para a dívida estar paga. E isso era aceito, tá? Eu poderia ser tratado como um escravo. Todas as obrigações do escravo eu teria que ter também, apenas para pagar as minhas dívidas. Com a diferença que quem é escravo, ele é escravo para a vida toda. Então, ali o prisioneiro de guerra, ele ia ser escravo para a vida toda. Eu que estava devendo para o Hermes, no momento que a gente acertou que eu ia trabalhar 5 dias, passados esses 5 dias, se eu não morresse, eu estava livre novamente para voltar para minha família e eu deixava de ser escravo. Tá? Você não morresse? Sim, porque às vezes o trabalho é forçado demais e raramente eram 5 dias. 5 dias eu quis ser bonzinho. Tá? Então, esse era uma das classes da sociedade asteca. Em pedra eles tinham conquistado. Eles não tinham dó, não? Não, mas antigamente não tinha isso, Ana. Tá?
Então, Tlameme, que eram os carregadores, tá? Lembrando que não é como hoje, que a gente vai e carrega as coisas sem ter vergonha. Antigamente tinha muito disso. Se eu aparecesse carregando um monte de coisa, eu não era uma pessoa da alta sociedade, porque eu estava fazendo esforço físico. A alta sociedade, aristocratas só pagam os outros para fazer as coisas. Então aqui nós tínhamos carregadores. Oi? Agora acabou de passar um marimbondo gigantesco. Ai, meu filho, mano, mas parece que não pode ver uma borboleta que tá se cagando todo. Foi gigantesco, passou aqui na frente. Ele te picou? Ele era maior que tu, não? Não, né? Mas era grande. Então não era tão grande assim. Então vamos lá, depois. Maieck. Era pequeno. Então, depois tinha o Maieck, que trabalhava nas terras. Pessoal, volta, foco. Trabalha aonde? Nas terras dos nobres e do Estado. Então, eles eram os camponeses. Tá? Então, os camponeses lá, os Maieques. Olha o detalhe ali. Quem que tinha terra na cultura asteca? Nobres, a alta sociedade e o Estado. Ou seja, e o governo asteca. Eu não poderia ter a minha terra. Eu tinha o quê? Deixavam eu morar aqui para cultivar a terra. Era isso que eu fazia. Tá? Então, isso também é uma cultura, é uma característica da cultura asteca. Na real, era característica de muitas culturas, tá? Na sociedade medieval ali, da Idade Média, tinha muito isso. Os reis cediam pedaços de terra para os nobres e as pessoas... Só que aquilo não era do nobre, não era das pessoas que trabalhavam no campo, era tudo do rei, tá? Mas isso a gente vê adiante. E, por último, tinha o tolteca, que era o artesão, que era o que fazia as coisas. Como eles trabalhavam muito com adornos em prata, em ouro, os primeiros ourives, que é quem trabalha com ouro, né? Acredita-se que sejam dessa época, tá? Eles faziam adornos, eles faziam as máscaras, e eles tinham uma coisa... Deixa eu ver se vai falar aqui. Depois vai falar, eu acho. Tá? Que é sobre os sacrifícios humanos que eles faziam. Isso a gente vê depois. Então, esses artesãos, eles tinham muito... eram as plumas, a ideia do índio todo decorado. Os astecas eram assim, tá? Eles tinham muitos ornamentos. Hoje a sociedade não é tão assim porque a segurança não permite. Mas antigamente era muito de mostrar que tem ouro. Os rappers fazem muito isso, né, de mostrar cordão de ouro. O pessoal que quer demonstrar que tem dinheiro faz isso. Já os astecas faziam isso. Tá? Então esse daqui é o Montezuma. Professor, espera um pouquinho que tem um caminhão passando. Aí pode continuar. Então, aqui, ó. Então, na relação do Azteca com o povo. Página 9 ainda, tá? Montezuma foi o chefe supremo. Certo? Então, ele que decidia tudo. E ele tinha os auxiliares dele. Esse auxiliar era como se fossem os assistentes de um rei, como se fossem os assistentes de um presidente para tomar algumas decisões. Ô, professor! Oi? Quando aqui no texto está dizendo que quando o chefe supremo morre, ele sempre tem que ter uma mulher para caso ele morrer, ela fica no lugar dele até que ela morra e daí o... Para a transição, né? Como assim? Enquanto não Enquanto eles não resolvem quem vai ser o novo chefe supremo, essa mulher serpente, a Shihakot, ela vai governar, até porque ela era o braço direito dele, né? Ela era a conselheira-chefe. Então, ela podia substituir ele em alguns conselhos, ela podia tomar decisões quando ele não podia, ela tinha esse direito. Professor, Né? na cultura asteca, as mulheres eram menos que os homens igual no Brasil? Tipo, naquela... Um pouco menos, mas não tanto. Elas eram mais reconhecidas. Ah, tá. Tá?
Até porque elas geravam os descendentes deles, né? Eles tinham muito isso. Ah, mas aqui era cultural, né? Pouco se tem na sociedade antiga. Se tu parar para ver, isso daí já vem desde... vamos pensar em tempos bíblicos, onde Eva saiu de Adão. Ou na ideia, né, já na história já mostra que é uma parte do homem. Né? Então, eu acho que hoje... Oi? Sabe o que aconteceu, professor? Deus criou primeiro o rascunho para depois criar a obra-prima. É isso aí, professor. Não vamos entrar nesses detalhes. Tem um rascunho. Ah, não, mas antes disso tudo também teve a Rainha Elizabeth, né? Essa foi boa, professor. Essa foi ótima, professor. Eu vi um meme. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Tem uma foto da Rainha Elizabeth e eu te carreguei no colo. Tem aquela de que Deus cria Adão, daí eu estou te fazendo a minha imagem e semelhança. Tá, e aquela ali? Essa já estava aí quando eu criei o mundo. Aquela ali era a Rainha Elizabeth. Então, mas voltando aqui aos astecas, tá? E a Rainha Elizabeth deve ter conhecido também. Então, pessoal, voltando. Então, toda essa estrutura que eles tinham fez com que a cidade prosperasse, que depois virou o Império Azteca, né? E eles foram... Posso ir no banheiro, professor? Não, faltam 5 minutinhos, espera um pouquinho. Pessoal, daí vem o tal dos códices. Tá? Os códices, tá? Os códices dos astecas, eles eram placas, pergaminhos, onde eles escreviam a história. Tá? Só que o que acontece? Quando os espanhóis chegaram, o que eles fizeram? Eles começaram a fazer anotações nesses códices. Então, nem tudo que nós tínhamos lá estava direitinho, nem tudo que nós temos hoje é original daquela época. Muita coisa foi... os espanhóis fizeram anotações. Tá? Então, um dos mais conhecidos é o Códice de Mendonça. Eles levaram quase 2 anos para fazer e narra a fundação dessa cidade-estado, Tenochtitlan. Tá? Oi? Não! Nem deixa cala a boca! O que é? A rainha... Ele tá falando da rainha, mano. Não tem nada a ver, nós estamos A rainha era aquela hora. Pedro, tu tens que te ligar nas oportunidades. Foi falado aquela hora. Agora a gente já está de volta nos astecas. Ou tu tá ligado. Ah, então aqui. O Códice de Mendonça foi produzido em 41 e 42. Tá? E ele fala exatamente sobre a fundação de Tenochtitlan, que é essa cidade que a gente viu lá das pirâmides, que era o centro do Império Azteca. A educação era interessante, tá? Meninos e meninas tinham educações diferentes. Tá? Até os 7 anos, os meninos iam ajudar o pai com um pequeno serviço. Carregar água, madeira, ir no mercado. Depois, dos 7 aos 14, eles já iam aprender a pescar, a conduzir o barco. Dos 15 em diante, eles tinham 2 centros de ensino. Um era para ser... Não, calma, apressado. Um era para ser sacerdote, eu já sei até o que eu ia perguntar, Lola. E o outro, o que era? Nas atividades militares. Agora, as meninas. A parte mais chata. Pessoal, até os 6, eles só ficavam observando as mães tecerem as coisas, tá? Cuidando das atividades simples do tear, porque a mulher ela não era só dona de casa, ela fazia parte dela do artesanato, ela fazia os tear, eles faziam a parte do algodão, elas tinham que moer o milho das rações, tá? E isso aos poucos a menina também ia aprendendo. Depois dos 7 aos 14
já começava a aprender a fiar o algodão, transformar aquela bolinha de algodão que está lá na planta em um fio de algodão. Para quê? Para poder usar no tear. Vocês sabem o que é tear, né? Sim. É a máquina lá de fazer tecido. E passa uma linha, empurra, passa outra linha, empurra, e daí vai formando a trama do tecido. Isso é um tear. Eu não entendi direito aquela parte ali dos códices da história. Os códices? É. Eram placas. Os códices eram como se fosse a história dos astecas. Ah, tá. Como se fosse um livro. Cartazes ilustrados sobre a história. Isso. Tá? Então, placas, pergaminhos, e ali eles tinham, é como se fossem livros de história, vamos botar assim. Só que com a diferença que eles eram formadas por imagens. Tá? Entendi. Como a gente tem ali. E a religião? Tá? Eles também eram politeístas. Eles tinham um templo para cada deus. Tá? E eles acreditavam que o Sol e a Lua eram irmãos que viviam em conflito. E no fim o Sol sempre ganhava, porque ele chegava e acabava com a Lua e com as estrelas quando ele nascia. Claro, isso era a cultura deles, eles não entendiam como que funcionava. Mas para ele, com a ideia de deuses, porque assim, ó, nas sociedades antigas, o que eram os deuses? Os deuses eram entidades que eles imaginavam existir para explicar coisas que eles não entendiam por que aconteciam. Então, se tu não entende que a Terra é redonda, que existe as terras ao redor do Sol, se tu não entende tudo isso... Não é que vai nosso que quer dizer. Tá? Se tu não entende tudo isso, o que acontece? Tu não entende por que o Sol nasce na praia e morre lá do outro lado. Tu não entende por que às vezes tem lua e às vezes não. Então, tu acredita que isso é coisa de Deus, é coisa divina. E no momento que tu acredita em vários deuses, então tu pode dizer que cada um é responsável por uma coisa. No momento que tu acredita no único Deus, esse único Deus é responsável por tudo. Então, os deuses eram, tipo, para explicar as coisas que eles não entendiam? Isso, exatamente. Isso aí é clássico de todas as culturas, tá? Oi? Posso ir no banheiro? Já estamos terminando. Deixa eu só ver aqui. Falta só 2 páginas, né? Isso, falta só ali 2 minutos. Só vou falar da sociedade guerreira, tá? Tá. Então, por que ele cresceu tanto? Porque eles eram guerreiros. Eles dominavam as tribos ao redor deles e anexavam, estilo Roma, tá? Vocês vão estudar Roma um dia, vocês vão ver que vocês vão lembrar disso. É a mesma ideia, tá? Eles são treinados para guerrear. Lembra dos 300 de Esparta, que já nascem com isso? Sim. A mesma ideia. A sociedade guerreira, tá? Então, às vezes é na diplomacia, às vezes é no casamento, mas às vezes é na força. Por quê? Porque eles precisavam, como o império estava crescendo, eles precisavam de mais tributo. Só que eu não posso... Oi? Não, peguei 2 no flagrante aqui olhando para trás conversando. Opa! Oi, Michel. Oi, tudo bem? Tudo? Então, assim, pessoal, rapidinho aqui só para a gente encerrar. Então, como a sociedade aumentava, eles precisavam de mais tributos. Como que eu vou fazer isso? Não existia banco para emprestar. Não existia o Fundo Monetário Internacional para emprestar. O que eu vou fazer? Eu vou ver os povos vizinhos ao meu reino e vou invadir. Se eles não quiserem guerrear e quiserem só pagar tributo para mim, beleza, estou feliz. Agora, se eles quiserem vir para a força achando que vão ganhar de mim, eu vou para a força, ganho, escravizo e eles vão pagar tributo do mesmo jeito. Então, alguns povos que não tinham a cultura guerreira simplesmente aceitavam e pagavam tributos e eram protegidos por esse grande reino asteca. Outros queriam guerrear, então, tranquilo.
Certo, pessoal? 7º ano, para vocês ficaram as atividades. Página 12, 13, 12 e 13. Tá bom? Certo. Obrigado pela companhia de vocês. Fiquem com Deus. Boa aula com a Muri. Tchau, Muri. Querido. Tchau, É isso professor. aí. Valeu. Tchau, tchau. Até. Valeu.